E se a alma queimada pelas chamas do inferno ainda pudesse ver o céu, imagine uma criatura ajoelhada, envolta por um fogo que não consome, mas queima sem fim. Seus olhos, embora vazios, estão fixos em algo distante, muito distante. Um vale de luz, cascatas de ouro líquido, anjos em festa, o paraíso perdido. Mas ela não pode atravessar, não pode subir, só pode ver e lembrar. Neste vídeo, você vai entrar num dos mistérios mais sombrios e menos compreendidos da eternidade. O que acontece com as almas condenadas que ainda enxergam a glória de Deus? Qual o papel dessa visão? Existe arrependimento no inferno? Ou o fogo eterno é alimentado por algo ainda mais profundo, a memória do céu? Prepare-se para uma jornada entre luz e trevas, entre o amor infinito e a rejeição que o transformou em dor. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Ela está ajoelhada, mas não em oração. Sua pele, se ainda tivesse, estaria em chamas. Não há corpo, não há carne, só forma e dor. A alma arde. O tempo já não existe. A eternidade não tem relógio. Apenas repete, repete, repete. Na frente dela, ao longe, uma luz tremeluz. Não é miragem, é o céu. Ela o vê. Como pode? Como é possível que, mesmo condenada, uma alma veja a glória de Deus? O fogo não a impede de olhar. O tormento não a cega. Pelo contrário, quanto mais sofre, mais nítido se torna o que perdeu. A alma suplica, mas não se ouve voz. Na eternidade da condenação, o grito não ecoa. O que há de mais cruel no inferno não são os demônios, nem as trevas, nem o fogo. É a memória, é a visão. Sim, os santos doutores da Igreja ensinam que uma das penas do inferno é a consciência plena, clara, irrevogável daquilo que se rejeitou. E esse aquilo não é uma ideia, é alguém, é Deus. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 12. As trevas exteriores. Mas então, como explicar essa luz que a alma vê? É que há trevas que não impedem a visão, mas a condenam a enxergar. O céu não está ao alcance, mas está visível. Talvez por misericórdia? Não, é por justiça. Ver o céu e não poder entrar é o eco eterno de uma escolha feita em vida. E por mais que doa, a alma sabe, não foi enganada, não foi punida sem aviso, ela escolheu a si mesma, o orgulho, a vaidade, a frieza diante da cruz, e agora vê o que poderia ter sido. O céu está lá, mas ela está aqui. O mais assustador é que muitos hoje vivem como essa alma. Vão à missa por obrigação, carregam uma cruz de madeira oca, chamam Deus de Pai, mas não o escutam como filhos. Sabem da eternidade, mas vivem como se não houvesse juízo. E se você visse por um instante o céu, e depois fosse jogado de volta ao inferno de seus vícios, e se o próprio Deus, em sua luz, revelasse tudo o que você desperdiçou, essa é a dor da alma condenada. Ela vê, mas não toca. Ela lembra, mas não volta. A eternidade da dor não está apenas no fogo, está na consciência cristalina de que a salvação era possível e foi desprezada. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. É por isso que nós, que ainda temos tempo, precisamos decidir. Viveremos como se o céu fosse uma possibilidade, ou nossa única meta. Porque quando o tempo acabar, não haverá silêncio, haverá um olhar fixo no paraíso e um fogo que jamais se apaga. E você? Já se perguntou o que Deus veria se olhasse agora para a sua alma? Ela não compreende. Mesmo ali, em meio às trevas, ela ainda vê a luz. Como pode?
Como é possível que Deus permita a um condenado enxergar o céu? Não seria mais justo que tudo fosse apagado? Que o esquecimento selasse com piedade o horror de uma eternidade perdida? Mas Deus não apaga. Deus permite. Permite que se veja. Permite que se lembre. Permite que a dor seja também visão e não apenas fogo. Na eternidade não há mais véus. O tempo da dúvida já passou. Agora tudo é claro demais. E o mais devastador é isso. A alma não está enganada. Ela reconhece o que vê. Aquele campo de glória ao longe é real. Os anjos cantam, os rios brilham, as portas estão abertas, mas não para ela. A visão do céu não é consolo, é sentença. Na vida terrena, o homem duvida, se protege com teorias, se afoga em distrações. Mas na eternidade só resta a verdade. E a verdade queima mais do que o fogo. A alma vê o céu porque foi criada para ele. Desde o primeiro sopro, Deus imprimiu no ser humano um chamado silencioso. Volta para mim. Mas essa voz foi calada tantas vezes, ignorada, adiada. Agora ela ressoa apenas como lamento. A alma vê porque Deus ainda é Deus. Mesmo no inferno, sua glória brilha. E é justamente isso que dói. A beleza não deixou de existir, mas a alma deixou de pertencer a ela. Deus permite essa visão para que a justiça seja completa. Não como vingança, mas como verdade. A alma vê o que perdeu e sabe que perdeu por escolha. E ao contrário do que muitos imaginam, o inferno não é injusto. Não é exagerado, é exato. Não há erro no juízo eterno. Há apenas consequência. A alma vê porque nunca poderá mais dizer que não sabia o que era o céu. Nunca poderá mais alegar ignorância. A dor é justa, a luz também. Certa vez, um homem perguntou a um padre: se Deus é amor, por que permite o inferno? E o padre respondeu: porque Deus é amor, e o amor verdadeiro respeita até mesmo o não que lhe é dito. Deus não força ninguém ao paraíso. Quem vive sem desejar o céu, morre sem suportá-lo. E então, só lhe resta vê-lo de longe, para sempre. Como escreveu São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Nada será oculto, nem a intenção mais íntima, nem a escolha mais escondida. Tudo será revelado. E quem tiver escolhido as trevas, as terá, com plena consciência da luz que recusou. E você? Quantas vezes por dia pensa no céu? Quantas vezes sua alma suspira pela eternidade? Ou será que a sua fé tem prazo de validade? Será que seu amor por Deus tem limites? Há almas que rezam, mas não amam, que vão à missa, mas não desejam a glória, que falam de Deus, mas vivem como se ele fosse apenas um detalhe. Mas o céu não é detalhe, é destino, e se você não vive para ele, você vive contra ele. Hoje você ainda pode mudar sua rota. Você ainda pode fechar os olhos para o mundo e abri-los para a eternidade. Porque uma coisa é certa, na hora final, ou veremos o céu como lar, ou como tormento. E então, como viver ignorando isso? Deixe aqui o clamor que arde no seu peito. Senhor, não permitas que eu veja o céu de fora. Ela clama, mas não há eco. Ela grita, mas o som não sobe. Não há ar no inferno, não há vento, não há resposta. A alma está ali, envolta por um fogo que não emite calor, mas corrói. A sensação de ser devorada sem fim. E ainda assim, ela grita. Grita pelo nome que um dia ignorou. Grita por misericórdia, quando já não há misericórdia. Mas o que há de mais aterrador não é o silêncio ao redor, é o silêncio de Deus. Sim, Deus, que ouve até o sussurro de um pecador arrependido na terra, não responde o grito de uma alma condenada, porque o tempo de ouvir passou, porque o tempo da graça expirou.
Santa Faustina, a apóstola da Divina Misericórdia, escreveu com lágrimas: depois da morte já não há mais tempo para a conversão. Agora é o tempo da misericórdia. Mas ela não quis a misericórdia. Riu dela, adiou, desprezou. Na juventude, achava que era cedo. Na velhice, achava que era tarde. E quando morreu, descobriu que não havia mais tempo nenhum. O grito dessa alma não é só dor, é desespero consciente. Ela vê o que perdeu e agora quer, mas querer não basta. Na eternidade, não se muda mais de lado. Ela clama por Jesus, mas não como um discípulo. Clama como Judas, tarde demais. E por mais que sua dor pareça infinita, há algo mais fundo do que o fogo. A certeza de que ninguém mais virá resgatá-la. Ela está só. E você, que me ouve agora, já pensou na solidão da alma? Já pensou em uma eternidade onde ninguém mais dirá seu nome com ternura? Já pensou num lugar onde nenhuma lágrima será enxugada? Onde os que te amaram não te verão mais? A alma grita, mas o céu está em festa. A alma clama, mas os santos cantam. A alma se contorce, mas os anjos não descem. Porque o tempo da intercessão terminou. E se isso parece cruel, é porque esquecemos o que foi feito na cruz. Esquecemos o que custou cada gota de sangue. Esquecemos que a salvação é gratuita, mas não é barata. O grito no inferno não é ouvido, porque foi ignorado em vida o grito de Deus. Quantas vezes ele chamou? Quantas vezes você sentiu aquela inquietação após o pecado? Quantas vezes o evangelho te feriu e você o suavizou? A alma no inferno grita como grita o orgulho ferido. Tarde demais. Como diz o livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 7. Não tardes em te converter ao Senhor e não o adies de dia para dia, pois sua cólera virá subitamente e no tempo do castigo ele te destruirá. Esse versículo é uma advertência e um espelho. O castigo de Deus não é um ato de vingança. É a resposta natural à rejeição de sua misericórdia. E por isso a alma condenada grita, não por revolta, mas por saudade. Saudade do tempo em que podia ser perdoada. Saudade de quando ainda havia sacramento, confissão, missa, silêncio. Agora, tudo é ruído. Tudo é ranger de dentes, tudo é ausência. E o mais cruel é saber que não precisava ter sido assim. Hoje, você ainda pode ouvir a voz de Deus, ainda pode ajoelhar-se, ainda pode confessar, ainda pode calar o mundo para escutar a eternidade. Não espere que o céu se cale, para então querer escutá-lo. Se algo neste vídeo tocou sua alma, escreva abaixo: hoje ainda posso gritar, e Deus me ouvirá. E envie este vídeo a quem ainda brinca com a eternidade. Ela ainda olha, as chamas sobem, e ela ainda olha. A fumaça cobre tudo, mas ela ainda vê. Ela vê o céu, vê o que perdeu. E o mais terrível é isso: seus olhos não se fecham. No inferno, a alma não tem pálpebras, não pode descansar. Não pode esquecer. A visão é contínua. Não existe noite, não existe pausa. É como um prisioneiro forçado a assistir eternamente o casamento do amor que desprezou. Um coração que vê a festa da qual foi excluído, não por sorte, mas por escolha. E a alma sabe disso. Ela se lembra da homilia que ignorou, lembra das confissões mal feitas, lembra da vida morna, das orações automáticas, dos domingos vazios. Lembra da arrogância com que tratava os avisos de Deus. Agora vê o paraíso, mas não como promessa. Vê como sentença. Já não existe fé no inferno, não existe esperança, só existe certeza. E a certeza da glória divina é, para o condenado, um castigo pior que o fogo. Porque aquilo que um dia foi esperança, agora é tormento. A alma tenta se virar, tenta desviar o olhar, mas não consegue. A eternidade não é como o tempo. No tempo, podemos escolher o que pensar. Na eternidade, somos invadidos pela verdade.
e a verdade queima. Lá do fundo do abismo, a alma vê os céus em festa, vê a luz viva dos santos, vê crianças entrando no reino, vê almas sorrindo nos braços de Deus. E sabe, nada disso é para ela. Já pensou nisso? Ver a glória e saber que nunca mais poderá tocá-la. Ver o rosto de Deus e saber que Ele te amou, mas você não quis amá-lo. É como ter sede e ver a fonte, ter frio e ver o fogo sem poder se aquecer, ter fome e ver a mesa posta, mas fora do seu alcance. E o mais cruel, os olhos continuam abertos. Essa imagem não sai, essa dor não passa, essa verdade não silencia. Sim, os olhos da alma não se fecham. E, ironicamente, é por isso que o inferno não é trevas completas. Existe ali uma luz, mas não é a luz da salvação. É a luz da lembrança. Lá a alma vê. E quanto mais vê, mais se desespera. Quanto mais reconhece, mais se consome. Quanto mais olha, mais arde. Ela vê o Deus que não quis amar. Vê o Cristo que ignorou. Vê o Espírito que resistiu. E tudo dentro dela quer gritar. Mas seus olhos não param de ver. E é isso que deve nos acordar agora. Você que ainda respira, você que ainda pode fechar os olhos por um instante e pensar na eternidade, você ainda tem tempo de escolher para onde olhar, porque chegará o dia em que os olhos da alma serão abertos e não poderão mais se fechar. E se nesse dia o que você enxergar for o céu, mas de longe, mas sem entrada, mas como espectador do banquete ao qual não foi fiel, nada poderá ser mais devastador. Há um preço altíssimo por desprezar as coisas do alto. E há um dom infinito naqueles que desde agora vivem com os olhos voltados para o céu. A pergunta é, você consegue olhar para Deus sem desviar o olhar? Se essa pergunta ecoou no seu coração, escreva nos comentários. Quero ver o céu por dentro. E envie este vídeo para alguém que ainda vive de olhos fechados. Deus é amor. Mas o que acontece quando esse amor é rejeitado? Até o fim, a alma no inferno não é vítima. Ela não foi esquecida. Ela foi chamada dezenas, centenas, milhares de vezes. Mas fechou os ouvidos, fechou o coração. E agora? Ela está diante daquilo que mais temia, um amor que não pode mais alcançar. O amor de Deus, puro e eterno, continua existindo. Mas para a alma condenada, esse amor já não salva. Agora ele julga, agora ele revela, agora ele queima. O inferno não é a ausência de Deus. É a presença de sua justiça, sem o véu da misericórdia. E o mais terrível é entender que esse fogo não é estranho ao coração humano. Ele começa aqui onde brincamos com a graça, onde zombamos da cruz, onde transformamos o pecado em hábito e a verdade em opinião. Você já se perguntou por que tantas almas rejeitam Deus, mesmo sabendo que Ele é amor? Porque esse amor exige tudo, e o ser humano moderno quer tudo, menos se doar. Mas o amor divino não se adapta à nossa vontade, não se corrompe para caber nas modas do mundo. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por isso o inferno é justo. Não porque Deus se alegra com a dor, mas porque o amor, quando é recusado até o fim, se transforma em julgamento. Imagine um pai que estende os braços para o filho perdido. Imagine esse filho cuspindo no rosto do pai, todos os dias da vida. E no último segundo, escolhe continuar andando. O pai amou, chamou, esperou. Mas o filho foi embora. Essa é a dor do inferno. Não apenas a dor de quem sofre, mas a dor de quem rejeitou ser amado. Como disse Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena, eu sou aquele que é. Vós sois os que não sois. Sem ele, não somos. No inferno, a alma sente essa verdade como um fogo que não apaga. Ela se vê como realmente é, sem máscara, sem desculpa, sem engano, e vê a Deus como ele sempre foi. Não há revolta, há desespero,
Porque a alma, enfim, entende que o juízo de Deus é justo. E como diz a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Esse versículo ecoa como um trovão no inferno. Não se zomba da confissão, não se zomba da Eucaristia, não se zomba do sangue derramado por nós na cruz. Todo desprezo volta, toda zombaria arde, toda indiferença pesa. A justiça de Deus não falha. Ela é perfeita como Ele é perfeito, e por isso ela não pode ser burlada. A alma no inferno entende que o que a consome não é a ira de Deus, é a sua própria recusa ao amor. E agora, não há mais como fingir. Ela grita, mas não para Deus. Grita contra si mesma, contra o sim que nunca deu, contra o orgulho que abraçou, contra o pecado que amou. E o mais profundo desse tormento é saber que a dor é justa. A alma está onde escolheu estar. E Deus apenas respeitou. Pense nisso. Se hoje fosse o seu juízo, você veria em Deus um juiz severo? Ou um pai que só fez confirmar sua escolha? Se essa pergunta te abalou, escreva: Senhor, livra-me da justiça que mereço. Ensina-me a escolher o teu amor enquanto há tempo. E compartilhe este vídeo com quem ainda pensa que Deus não leva a alma a sério. Ela se arrasta nas sombras. A alma tenta encontrar algo. Qualquer fresta, qualquer escada, qualquer gesto do alto. Mas o que encontra é apenas eco. Eco das escolhas que fez. No fundo do inferno, a alma quer voltar. Quer sair, quer subir, mas não pode. E aqui está o mistério mais temido da eternidade. O livre-arbítrio não morre com o corpo. Aquilo que a alma escolheu no último instante de vida permanece eternamente. Na morte, Deus não impõe o inferno. Ele apenas confirma o último sim ou o último não. E então a alma entra na consequência do que abraçou. Ela quer fugir? Sim. Quer escapar? Sim. Mas não quer Deus, quer alívio, mas não quer conversão. Quer paz, mas não quer adoração. E por isso não há retorno. O céu não é para os que têm medo do inferno. É para os que amam a Deus mais do que a si mesmos. A alma condenada deseja o bem que perdeu, mas não deseja o bem que o gerava. Ela quer a luz, sem se submeter à sua origem. E esse orgulho permanece. Por mais estranho que pareça, no inferno ainda existe escolha. A alma escolhe todos os dias continuar odiando a Deus. Não há mais arrependimento real. A graça não alcança mais. E sem graça, não há conversão. A alma quer sair do inferno sem sair de si mesma. E isso é impossível. São João da Cruz escreveu que no juízo o olhar de Deus revelará quem somos. E que a alma, ao se ver diante dessa luz, correrá por si mesma ao lugar que lhe pertence. E no inferno, cada alma está no exato grau de dor que ela mesma cavou em vida. A pergunta que não quer calar é: se hoje morrêssemos, para onde correríamos? Qual é a verdade da nossa alma? Quantas vezes dissemos não a Deus com nossas atitudes, mesmo rezando com os lábios? Quantas vezes dissemos depois, quando o céu dizia agora? Quantas vezes rejeitamos o chamado por medo, orgulho, preguiça? A alma quer voltar, mas o tempo da volta era a vida. Agora há apenas permanência. E o mais angustiante é que essa dor será para sempre. Não por castigo divino, mas porque o não foi definitivo. É por isso que cada instante nesta terra é santo. Cada segundo é uma chance de reescrever o destino da alma. Aqui ainda há tempo. Aqui ainda há misericórdia. Mas quando a alma parte, parte com o peso de suas decisões. E Deus, justo e santo, não violenta a liberdade. Ela quer sair. Mas a porta que não se abriu tantas vezes por dentro, agora se fecha por fora. Como está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 12. Em verdade vos digo, não vos conheço.
Essa frase dita por Cristo é a mais temida por uma alma, e é ela que ecoa nos corredores do inferno, não porque Deus se escondeu, mas porque a alma nunca se deu a conhecer. Ela quer sair, mas não sabe mais amar. Você ainda sabe? Você ainda ama o céu a ponto de renunciar ao mundo? Ainda ama a verdade a ponto de suportar a dor de ser fiel? Se você sentiu algo neste momento, não ignore. Escreva aqui: Senhor, enquanto há vida, há volta. E envie esta mensagem a alguém que acha que está longe demais para retornar. Porque o inferno começa quando acreditamos que o tempo da conversão já acabou e ainda estamos vivos. Ela vê, mas não como quem contempla. Ela vê como quem sangra. O céu diante da alma condenada já não é mais uma promessa, é um espelho que reflete tudo o que ela perdeu, tudo o que nunca mais será. A alma olha e vê rostos, vê os santos sorrindo, vê crianças brincando no jardim eterno, vê mártires coroando o cordeiro. E entre eles, vê aqueles que amou, vê sua mãe, vê um filho, vê um amigo que se converteu nos últimos dias, vê e sente um tipo de dor que não existe na terra, a dor de estar próximo e eternamente separado. Ela grita o nome daqueles que reconhece, mas eles não ouvem, ou talvez ouçam e chorem, porque no céu há perfeita alegria, mas também memória. E os que estão com Deus, ainda que em glória, sabem quem se perdeu. Rezaram por eles, choraram por eles, e agora entregaram tudo nas mãos da justiça divina. O céu não tem culpa, mas a alma se sente traída, como se o paraíso a tivesse esquecido, como se Deus tivesse preferido outros. Mas a verdade não pode ser negada. Ela mesma escolheu não entrar. Ela mesma recusou os convites. Ela mesma evitou a cruz. O céu brilha diante dela, não para salvá-la, mas para que ela entenda em cada segundo da eternidade que a porta esteve aberta. E agora já não se abre mais. A alma vê Deus, vê o trono, vê o Cordeiro, e pela primeira vez entende. O céu não era uma opção, era o sentido da existência. E ela o tratou como uma ideia abstrata. E esse é o drama que ainda atinge muitos vivos. Quantos vivem sem o céu nos olhos? Quantos respiram como se a eternidade fosse apenas uma metáfora? Deus deixou sinais por toda parte. Na Eucaristia, na brisa que toca a alma, nos olhos dos que amam com verdade. Mas quem vive cego para o céu, enxerga tarde demais, e o céu, quando visto de fora, não consola. Condena, a alma vê a glória, e essa glória queima, porque nela se revela tudo o que foi desprezado, tudo o que estava ao alcance e foi ignorado, como está escrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados fora. Ser lançado fora e ainda ver o que se perdeu. Esse é o maior tormento da alma. O céu não está oculto, está diante dela, visível, vivo, intocável. E cada dia, cada minuto, ela revive essa visão. Não como esperança, mas como lembrança amarga. Hoje, ainda temos chance de olhar para o céu com desejo, de buscar a santidade com fome, de transformar nosso coração num altar, porque aquele que não cultiva o céu dentro de si, um dia verá o céu fora de si e saberá que perdeu tudo. Se você deseja agora que seus olhos contemplem o céu como lar e não como sentença, escreva: Senhor, faz do meu coração um reflexo do teu reino. E compartilhe este vídeo com quem ainda acha que o céu é algo distante, porque às vezes o que está mais perto é o que se perde para sempre. Ela não fala mais, não porque não queira, mas porque já disse tudo o que podia, tarde demais. A alma agora apenas contempla, sem lágrimas, sem gestos, sem preces,
Só um olhar fixo, profundo, rasgado. O céu continua diante dela, brilhante, glorioso, vivo. Mas a distância já não é física, é espiritual, é definitiva. No inferno não há relógio. Mas há consciência, e isso é pior. A alma sabe que o tempo acabou, e com ele a chance de amar, de se doar, de se converter. Agora ela apenas assiste ao eterno, de fora, como quem ouve uma música linda, mas por trás de uma parede de pedra, como quem vê o rosto amado através de um vidro inquebrável. O eco do paraíso não silencia, mesmo no inferno ele ressoa como memória, ressoa como verdade, ressoa como sentença. Mas para nós, ainda há tempo. Ainda há ouvidos para ouvir. Ainda há olhos que podem escolher para onde olhar. Talvez você tenha sentido o coração pesar durante este vídeo. Talvez lembre de alguém distante da fé. Ou talvez tenha enxergado a si mesmo. Se sentiu isso, não se assuste. Isso não é condenação, é convite. A voz que ecoa neste vídeo é também a voz da graça. Deus fala em muitas línguas e às vezes ele grita através do silêncio do inferno. Sim, o céu existe. Sim, o inferno também. E nós estamos entre os dois. A cada escolha, a cada gesto, a cada sim e a cada não, nossa alma se move para cima ou para baixo. Mas o mais belo é isso. Hoje ainda dá tempo de mudar. Hoje você pode dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não quero ver o céu como juízo, quero vivê-lo como promessa. O eco que você ouviu aqui não precisa ser sua história. Pode ser seu alerta, sua virada, sua salvação. E se algo te tocou profundamente neste vídeo, não se feche. Deixe o céu te alcançar. Deixe nos comentários. Quero ver o céu com os olhos da graça e não com os olhos do remorso. E não vá embora sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja vivendo de costas para Deus, sem saber o que está perdendo. Inscreva-se aqui no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho e deixe que cada novo vídeo te aproxime mais do eterno. Nos próximos episódios, vamos revelar segredos escondidos entre a terra e o céu. E você vai perceber que sim, Deus ainda fala e ainda espera